Bem, eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu tenho desenvolvido neste último ano, o qual se titula Curva de Luz Orbitais de Cometas Periódicos Observados pelo Swan Soho. Agora não passa. Bem, os objetivos do trabalho são, basicamente, o primeiro objetivo é estudar a correlação entre a taxa de produção de água e a magnitude reduzida dos cometas que têm sido observados pelo Swan Soho. Um segundo objetivo é determinar as curvas de luz orbitais dos cometas que têm sido observados pelo Swan Soho, determinando assim parâmetros como o ponto de ligado e desligado do cometa, a magnitude absoluta tanto do núcleo quanto da coma, determinar também a idade relativa do cometa. Um terceiro objetivo é modelar essas curvas de luz para poder assim determinar alguns parâmetros que saem do modelo, como são a composição química, o diâmetro, o albedo geométrico, o albedo de Bond, a integral de face, a região total ativa, a orientação do eixo de spin e fazer uma estimativa sobre a importância que tem no modelo a condutividade térmica. E um último objetivo é realizar uma análise correlacional dos parâmetros que são extraídos dessas curvas de luz e comparar estes com alguns parâmetros físicos e orbitais dos cometas observados pelo Swan Soho. Bem, todos nossos dados foram extraídos do Swan Soho. O Swan é um instrumento que se encontra a bordo da sonda espacial Soho. Basicamente, ele é um espectrômetro. Ele o que faz é medir as linhas Lyman alfa, onde, através de alguns modelos, a gente consegue reproduzir a quantidade de hidrogênio que tem e, assim, a gente consegue determinar também a quantidade de água que provém do cometa. Tá? Todos esses dados se encontram disponibilizados em COMB 2022, os quais vocês conseguem também no PDS. O total de cometas analisados foram 57 cometas, 17 são cometas periódicos, 38 são não periódicos e 2 desaparecidos. A gente faz uma procura numa base de dados também de magnitude, os quais foram extraídos da base de dados do COBE, o qual pertence ao ICQ, e também procuramos dados do MPC. Fazendo essa comparativa dessas duas bases de dados, a gente tem um total de 52 cometas, 16 cometas periódicos, 36 cometas não periódicos. No nosso estudo, inicialmente, vamos a estudar a correlação entre a taxa de produção de água e a magnitude reduzida dos cometas para os 52 cometas. E, posteriormente, vamos fazer um análise mais detalhado dos cometas periódicos, fazendo o análise das curvas de luz. Algumas destas curvas apresentam certa dispersão, fazendo assim um total de, se a gente tira esses dados, teríamos um total de 46 cometas, onde 11 são cometas periódicos e 35 são não periódicos. Tá? Mas toda a nossa análise vai ser feita baseado nos 52 cometas. Bem, neste slide a gente pode observar a excentricidade como função do semi-eixo maior, onde detalhamos os 16 cometas que a gente vai analisar. Alguns deles pertencem à família de Júpiter e alguns outros são cometas tipo Halley.
neste outro slide, a gente pode observar melhor, né, as taxonomias desses cometas. Temos aqui o parâmetro de Tisserand como função do inverso do semi-eixo maior, onde a gente observa que um dos cometas analisados é um tipo Encke. Toda esta faixa pertence à família de Júpiter. 3 dos objetos da nossa amostra, que se encontram aqui em amarelo, são cometas tipo Halley e um cometa isotrópico. Tá? Bem, no nosso primeiro análise sobre o estudo da correlação entre a taxa de produção de água e a magnitude reduzida dos cometas, o que a gente faz é dividir o espaço de fase entre a taxa de produção de água e o tempo de passo pelo periélio, a magnitude reduzida e o tempo de passo pelo periélio. A gente faz uma binagem desse espaço de fase, sim? E dessa forma, para cada binning, a gente determina a mediana, tá? Tanto da taxa de produção de água quanto da magnitude reduzida, tendo assim um valor em cada tempo de passo pelo periélio. Desse jeito, a gente consegue determinar ou estudar a correlação existente entre a taxa de produção de água e a magnitude reduzida. Tá? A gente faz esse procedimento para cada um dos cometas por separado, tanto para os cometas periódicos quanto para os cometas não periódicos. Posteriormente, juntamos todos esses dados, sim, só dos cometas periódicos, a gente observa cá, e vemos se existe de fato uma correlação ou não entre a taxa de produção e a magnitude. Neste caso, a gente observa que o coeficiente de Pearson é muito pequeno, o que significa que essa correlação não existe neste caso, tá? Para os cometas periódicos. Essa linha aqui que vocês observam tracejada em preto é o resultado obtido por Jordan em 2008, onde ele faz uma análise de todos os cometas, são 32 cometas que ele analisa, e ele encontra que existe uma correlação. Porém, ele usa tanto cometas periódicos quanto cometas não periódicos. Neste segundo gráfico, a gente o que fez foi que retiramos os objetos com maior dispersão e vemos que o coeficiente de Pearson aumenta, vai para menos 0,5, o que significa que teríamos uma melhor correlação dos dados ao tirar os objetos com alta dispersão. Tá? Agora, para os cometas não periódicos, a gente observa que de fato existe uma correlação. A correlação, o coeficiente de Pearson vai para menos 0,79, sim? E ao retirar os objetos com dispersão, que seriam esses aqui em vermelho, vemos que o coeficiente de Pearson aumenta. Tá? Posteriormente, fizemos o mesmo que faz o Jordan, juntamos tanto os cometas periódicos quanto os cometas não periódicos e vemos que existe uma correlação também, tanto no caso da gente considerar todos os valores, quanto tirando os objetos com máxima dispersão. Tá? Então, dessa forma, a gente vê que existe uma correlação entre a taxa de produção de água e a magnitude reduzida. Tá? Os valores são muito próximos aos obtidos por Jordan, porém, os dados nossos têm muito mais cometas. Nós temos na nossa base de dados 52 cometas, enquanto Jordan usa 32. Pois bem, a gente tem agora uma correlação existente entre a magnitude
reduzida e a taxa de produção de água. Tá? Se a gente conhece a taxa de produção de água, nós poderíamos conhecer também qual é o comportamento do brilho do cometa, tanto ao longo do tempo quanto em termos da distância heliocêntrica. Tá? Nós poderíamos conhecer essa taxa de sublimação simplesmente desenvolvendo uma equação de balanço de energia, onde esse primeiro termo tem a ver com a energia que é absorvida pelo núcleo cometário. Este primeiro termo à direita tem a ver com a energia, ou fluxo de energia que se vai no processo térmico. Este segundo termo tem a ver com a energia, o fluxo de energia que se vai no processo de sublimação. E este terceiro termo tem a ver com a energia que se vai às camadas internas do núcleo. Tá? Desenvolvendo essa equação diferencial e sabendo a correlação entre magnitude e sublimação, a gente pode determinar o valor do brilho ao longo do tempo. Porém, estas equações têm uma dependência da composição química, tá? Através da função pressão de vapor de água, que se encontra aqui, e através da função do calor latente. Mas também vai depender da orientação do eixo de spin. Tá? A gente conhece também os valores existentes para estas funções, para outras moléculas, como é o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono também, tá? Além da água. Então, o que a gente fez foi modelar essa curva de luz, onde temos aqui a magnitude como função do logaritmo da distância heliocêntrica. Ela se divide em duas fases, chamada fase de coma, que é esse comportamento linear, a fase nuclear e a fase de coma. Tá? Esse ponto que vocês veem aqui, a gente conhece com o nome de ponto de ligado do cometa. Tá? Ele chega a um ponto máximo e, posteriormente, ele se desliga ou acaba a sublimação. Aqui começa a sublimação e aqui termina. Tá? E esse ponto máximo que vocês observam aqui, não necessariamente ele vai se encontrar no periélio. Tá? Esse deslocamento está associado à condutividade térmica também do material. Através desse plot, além de determinar o ponto de ligado e desligado, a gente consegue também determinar alguns outros parâmetros, como é a idade do cometa. Tá? A idade, basicamente, vai nos dar uma relação com o que é a produtividade ou a sublimação do cometa. Tá? Tem a ver, basicamente, com essa região entre a fase nuclear e a fase da coma. Tá? Bem, nós fizemos toda essa modelagem para diferentes orientações do eixo de spin, e o que a gente fez foi simplesmente tentar ajustar esses dados com nossos dados com o nosso modelo, tá? Mudando a orientação do eixo de spin. Esse mapa que vocês observam aqui representa aqui o desvio padrão, e dessa forma nós determinamos a orientação. Fizemos isso para os 16 cometas, encontrando estes resultados, tá? E encontramos todas estes valores. Tá? Fazendo isso, nós conseguimos, procedemos posteriormente a estudar a correlação entre a idade do cometa e o diâmetro. Tá? Encontrando que para diâmetros maiores, a idade do cometa vai ser menor,
sim? E para diâmetros menores, a idade vai ser maior, tá? Isso o que significa é que em cada passo pelo periélio, o cometa vai perdendo material, ficando cada vez mais velho, sim? Encontramos também que existe uma correlação entre o albedo e a região ativa. E, por último, encontramos também que tem uma correlação entre a idade do cometa e o inverso do semi-eixo maior. Sim? O que significa que para objetos que se encontram mais afastados com órbitas internas ao interior do sistema solar, a idade vai ser maior, e para objetos com semi-eixos que estão mais distantes, ele teria uma idade menor. Isso faz sentido porque aqueles objetos que se encontram na nuvem de Oort, por exemplo, eles não teriam nascido ainda, sim? Enquanto quando ele entra no sistema solar interior, ele tem mais passos pelo periélio, tendo uma idade maior, tá? Tá. Temos também uma correlação mais fraca com o parâmetro de Tisserand. Encontramos uma correlação entre a idade e a região ativa e com o albedo. Tá? Bem, isso é tudo e obrigado. Gracias. Tenemos unos minutitos para preguntas, ¿sí? Temos 10 minutos. Estou levando aqui também. Sí, tengo una pregunta y comentario, está entre pregunta y comentario, porque no entiendo bien una correlación en donde pongas plotees los tamaños de los núcleos en función, como una función de la edad, cuando evidentemente nosotros tenemos inicialmente una distribución de tamaños bastante distinta. Entonces, puede ser que tenga la edad influye un poco en la disminución de tamaño, pero esencialmente me parece que es la distribución inicial de tamaño lo que determina cómo va a evolucionar la muestra. Sim. Basicamente, o que a gente está encontrando aqui é que o objeto vai perder, o núcleo cometário vai perdendo material, sim, porém, ele iria reduzindo o tamanho. É a interpretação que encontrei para esse resultado. Tá? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a agradecer de nuevo a Eduardo. Gracias.